Olá, amigos e irmãos, muito boa tarde. Recebam também a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Ricardo Andrade e estou aqui com vocês para falar sobre liderança. E liderança é o nosso foco, como diz o nome desse programa, liderança em foco voltado para você que de alguma forma está participando desse grande trabalho que Deus faz através de homens e mulheres na condução de pessoas, na disseminação, crescimento, enfim, desenvolvimento de todo o reino de Deus na terra. Se você está aqui para aprender, para poder somar conosco, você é muito bem-vindo e que Deus abençoe sempre a sua vida. Começamos o programa sempre pedindo para que você compartilhe essa programação com outras pessoas. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, ou de repente no traslado de alguma coisa, está no Facebook, está no YouTube ou está no Instagram, você compartilha essa programação que com certeza ela vai alcançar outras pessoas e você é peça fundamental para o bem-estar e disseminação desse programa. Então faça isso, compartilhe com outras pessoas. Outra coisa importante é que se você pode, esteja sempre anotando aquilo que a gente está falando para depois poder pensar de novo em cima disso, meditar de novo em cima disso e fazer com que isso vá cada dia mais entrando no seu coração e te aprimorando, né? Esse é o intuito maior, buscar sempre um aprimoramento na palavra do Senhor Jesus. E hoje o nosso programa gira em torno de uma temática. Se você é daqui da Igreja do Mandaqui, nós estamos falando essa semana sobre sair da caverna, né? Essa é a temática que estamos trabalhando essa semana, sair da caverna para poder ter relacionamentos. E vários textos bíblicos nos ilustram isso, né? E eu estava pensando, né, hoje, esses dias, pensando sobre quantos de nós, líderes, não precisamos lidar com as frustrações. E as frustrações são fatores determinantes para pessoas irem para a caverna, se esconderem, fugirem, se intocarem, enfim, não fazerem aquilo que Deus quer que elas façam, exercendo aquilo que Deus quer que elas exerçam. E nós precisamos, em todo tempo, pensar nisso. O maior alvo de frustrações são aqueles que mais estão fazendo coisas, que mais estão desbravando coisas, que mais estão se dedicando a fazer coisas em prol de coisas e em prol de pessoas, em prol de instituições. Você nunca vai ver uma pessoa que não tentou fazer nada frustrada, porque essa pessoa está estacionada. Agora, sempre líderes que estão em desenvolvimento, que estão caminhando, que estão fazendo coisas, estão mais suscetíveis a caírem no perigo das frustrações. E hoje eu quero pensar com você lidando com as frustrações na liderança, lidando com frustrações que nós eventualmente iremos passar. E eu digo que pontualmente todos os líderes irão enfrentar em algum momento algum tipo de frustração. E se você não souber lidar com isso, você pode acabar com a destruição total do seu ministério, você pode acabar com a destruição da sua família, você pode acabar com a destruição daquilo que você faz, da tua empresa, do teu negócio, enfim, do teu chamado. Se você não souber lidar com a frustração, você pode colocar tudo a perder. E é por isso que eu quero que você se concentre nesse tempo que você pode. Se você que está nos ouvindo aí e sabe que tem alguém vivendo essa condição, já manda para ele agora o link do programa. Você que está no YouTube, Facebook, já faça isso agora. E eu quero começar num texto bíblico. Quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Reis. Abra a sua Bíblia lá em 1 Reis, no Antigo Testamento. Como eu disse, existem vários textos. Você tem Davi na caverna de Adulão, no Antigo Testamento. Você tem esse próprio texto onde o profeta Elias está vivendo uma situação de tribulação, de frustração na vida dele e vai para uma caverna também. Você tem o próprio Lázaro, não é verdade, preso ali naquela caverna da morte, e essa mensagem ela pode discorrer para vários caminhos, mas eu quero lidar novamente com a frustração de Elias. Nos finais de semana aqui na igreja, nós trabalhamos o tema, nós falamos sobre, pela manhã, o pastor Joel pregou uma palavra sobre isso, à noite eu tive a chance de pregar uma palavra também sobre isso, mas caímos para outros viés e a palavra de Deus ela é poderosa por isso. Você consegue olhar de vários ângulos e ser edificado de diversas maneiras. A palavra de Deus é poderosa para poder cumprir tudo aquilo que ela vem para fazer. E hoje eu quero olhar para esse mesmo texto de um outro ângulo. E já quero ir passando para você pontos onde você vai ter que se estruturar, vai ter que se costurar bem, vai ter que pensar bem para não ser um frustrado, não ser um líder frustrado, não ser um líder abatido, não ser um líder caído.
Quantas pessoas que nós não encontramos nessa nossa caminhada e sabemos que é alguém que está frustrado com a vida, porque tinha projeção, tinha desejo, queria fazer algo, mas alguma coisa barrou, alguma coisa não deu certo, alguma coisa não progrediu, não foi para frente, e isso é muito, muito perigoso. Primeiro ponto, para nós pensarmos aqui como não cair nos perigos que a frustração pode trazer sobre nós, não caímos nas armadilhas que a frustração pode trazer sobre nós. Eu quero que você anote isso aí, escreva isso aí nas suas anotações. Primeira coisa é o seguinte: não busque aceitação unânime. Guardou isso, pegou essa chave, ela é muito importante. Essa chave vai te ajudar a abrir muitas portas. Não busque aprovação unânime. Porque quando nós nos iludimos pensando que 100% das pessoas que nos ouvem, ou 100% das pessoas que estão nos nossos ministérios, ou 100% das pessoas que estão, elas vão corroborar, vão estar junto, a gente cria um ambiente propício para a frustração. Você sabe, água parada é um ambiente propício para que, enfim, tenham ali os fungos e depois as larvas e depois um monte de mosquito, um monte de coisa aconteça. Esse ambiente onde você pensa, não, eu vou pregar e todo mundo vai poder se dedicar a essa situação, eu vou falar, vou conduzir, vou passar a visão e todo mundo vai seguir, é o ambiente perfeito para a frustração. É um ambiente perfeito para as coisas entrarem no seu coração e começarem um processo em você que vão te destruir. Então, nunca busque a unanimidade, a aceitação unânime. Não, você tem que aprender a lidar e saber que tem pessoas que realmente não vão seguir a visão, pessoas que não vão ser impactadas com a sua palavra, pessoas que não vão ser por N motivos, são vários motivos. Nós não estamos aqui hoje pensando exatamente nesses motivos, mas nos blindando, guardando o nosso coração, como a palavra de Deus diz, de males que podem vir sobre nós. E talvez você pense, mas isso é primário. Não é. Não é. Nós começamos a acreditar que todas as pessoas que estão ao nosso redor vão seguir o mesmo caminho que a gente está seguindo, e o profeta Elias, ele caiu nesse erro. Eu quero ler 2 textos com vocês. Primeiro, está no capítulo 18, volta um capítulo, pedi para abrir no 19, volta até o 18 e vai até o versículo de número 39. Primeira carta aos Reis, capítulo 18, versículo 39, para você que está anotando aí e acompanhando aí com a gente, você pode anotar esse texto, melhor, deve anotar esse texto, e o texto está dizendo o seguinte: e vendo todo o povo, o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você sabe, esse é o episódio onde Elias, ele ora aos céus, ele ora a Deus, e cai fogo do céu e consome todo aquele holocausto que havia sido oferecido ali. Consome aquela oferta que estava preparada ali. Cai fogo do céu, meu irmão, algo poderoso de Deus, algo tremendo aconteceu ali. E o povo, todo o povo, na verdade todos que foram ali assistir o embate entre Elias e os profetas de Baal, toda aquela comunidade que estava ali, talvez milhares de pessoas, todo mundo começou a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor, direto, todo mundo estava conclamando isso. Isso deu força para Elias pegar os profetas e matá-los. Isso fez com que Elias talvez se enchesse ainda mais de temor de Deus, glorificasse ao Senhor. O povo que estava ali reunido, talvez exaltando a Deus. O poder de Deus se manifestou, a voz de um homem foi atendida pelos céus, caiu fogo dos céus. Talvez um canal de fogo ou chamas poderosas, enfim, a gente não sabe exatamente, mas o que sabemos é que caiu fogo do céu. E o texto diz que todo o povo estava conclamando, só o Senhor é Deus. Creio no meu coração e creio pelo desenrolar da história que Elias passou a pensar então o seguinte: agora eu alcancei a unanimidade. Agora todo esse povo vai voltar o coração para o Senhor, vai voltar o coração para Deus. O povo agora reconheceu que só existe um Senhor. Agora os altares idólatras serão derrubados, agora os postes ídolos serão derrubados. Os templos de Baal que existiam em Samaria serão derrubados. Agora tudo aquilo que estava errado aqui nessa região vai deixar de estar errado. Acabe vai se converter, Jezabel vai se converter. O povo agora vai reconhecer, todo mundo vai saber que só
o Senhor é Deus. Mas quando você segue um pouco no texto, quando você passa para o versículo, capítulo número 19, e você percebe, ali tem um outro desfecho. Vai até o versículo de número 2, versículo de número 2. Ele está dizendo o seguinte, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Elias havia matado todos os profetas que serviam a Baal, a Astarote, eram 800 profetas, a coisa havia acontecido, 150 profetas, a coisa havia acontecido ali de maneira pesada, séria, gente transpassada na espada, enfim, todos mortos, e agora Jezabel ameaça matar Elias da mesma maneira com que ele fez com os seus profetas. Agora perceba, todo o povo estava ali voltado dizendo: só o Senhor é Deus. Acabe e Jezabel estavam com o coração voltado para outro caminho. Elias se frustra exatamente por isso. Olha como é sorrateiro e perigoso essa situação na minha vida e na sua vida como líderes de ministérios, líderes de igreja, como pastores. Porque tiveram duas pessoas que se opuseram, eram duas pessoas proeminentes, com certeza, de importância, com certeza, contra toda uma realidade. Adivinha o que entrou no coração do profeta? Tenho certeza e quase que absoluta que o coração de Elias estava ali desejoso de ver toda a comunidade israelita voltada para o Senhor, de ver esse casal, Acabe e Jezabel também voltados para o Senhor, dedicados ao Senhor, buscando o Senhor. Mas não é o que aconteceu. E aí a frustração veio sobre ele. Meu amado irmão, em nome de Jesus, não busque aceitação unânime. Faça aquilo que você tem que fazer, faça aquilo que Deus te chamou para fazer, faça aquilo que Deus te comissionou a fazer, sem esperar que todo mundo tome aquela posição e aquela condição. Nós cremos no poder da palavra de Deus, mas existem pessoas com o coração endurecido, existem pessoas com chapas de aço na frente do seu coração, bloqueando a instrução que você dá, não permitindo que a palavra entre dentro delas, não permitindo que o Espírito Santo haja. O Espírito Santo nunca está mudo, pelo contrário, ele está falando sempre conosco, mas podemos tapar os nossos ouvidos para não ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: quando ouvires a voz do Senhor, seu Deus, quando ouvires a voz do Senhor, seu Deus, quer dizer que nós podemos e devemos ouvir a voz do Senhor, mas temos que dar vazão a ela, temos que dar continuidade a ela, temos que deixar com que ela exista, porque a sequência do texto fala: não ignoreis a voz que você tem ouvido do Senhor, ou seja, a prerrogativa está em nós, nós podemos fazer disso. E a primeira coisa que você não deve então fazer é buscar aceitação unânime. Isso vai guardar e vai guardar muito bem o seu coração. Um segundo ponto que é muito importante aqui também na história de Elias e na nossa história, certo? Como líder, eu e você precisamos ter isso bem certo em nossa mente, nosso coração, é que as pessoas, elas não nos devem nada. Você pegou esse ponto aí, anotou esse ponto aí, pegou mais essa chave aí na sua história? As pessoas, elas não nos devem nada. Elas não têm uma dívida conosco porque estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer. O apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Não está dizendo respeito a outras pessoas, não está dizendo respeito a quem está ouvindo. Ele foi um baita fundador de igrejas, um grande homem de Deus, um pregador itinerante. Ele era alguém que ia por cidades, escolhendo homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas preparadas, levantou pessoas, ele fundou locais, tudo que nós temos hoje, um material teológico poderoso, tremendo, veio da vida do apóstolo Paulo. E com certeza, se ele fosse um contemporâneo nosso, ele não ia ficar com aquele sentimento de que as pessoas me devem algo, porque eu preguei para elas, porque eu ministrei para elas, porque eu ajudei, porque eu aconselhei, porque eu dei suporte, porque eu sustentei. As pessoas não nos devem nada. Isso vai tirar o teu coração de um sentimento de frustração muito grande.
Porque qual é o segundo ponto onde eu e você nos frustramos muito? Vamos atrás de uma pessoa, socorremos ela ou a ajudamos, a socorremos, melhor dizendo, ou a ajudamos, pregamos o evangelho, enfim, em algum momento damos algum suporte, sustentamos e pensamos que aquela pessoa tem uma dívida conosco. Se você vive assim e logo essa pessoa não corresponde com você na hora da tua necessidade ou na hora que você precisa dela, o que acontece com o teu coração? Aquele sentimento de tristeza, de frustração por alguém que você socorreu, por alguém que você ajudou, por alguém que você fez algo e essa pessoa não devolveu isso para você. Meu querido e amado líder, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: não deveis coisa alguma, a não ser o amor com que amai-vos uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. A única coisa que nós devemos dever a alguém, né? Na verdade, não devemos dever coisa alguma, a não ser o amor. Esse é o nosso ponto. Tudo o que nós fazemos é por amor às pessoas. E tudo que ela quiser devolver para nós é por amor também. Ela não tem obrigação disso, nem nós temos. Nós não podemos nos amarrar com as pessoas por esse viés. Eu te ajudei, eu fiz isso, eu fui na sua casa aquele dia alta madrugada, eu atendi sua ligação, eu socorri você quando você precisou. Isso se chama mesquinharia. Isso se chama desejo de receber algo em troca. Jesus nos disse que é muito melhor dar do que receber. E você vai blindando o seu coração de ser alguém frustrado, abatido, de ser alguém entristecido. Porque quando você tem a concepção de que a pessoa não precisa te devolver aquilo que você ofereceu a ela, o teu coração está muito mais limpo, muito mais puro, muito melhor. Meu amado, se você pegar a princípio essas duas situações e aplicar na sua liderança e aplicar na sua vida, você vai ver como você vai estar blindado para novas situações. Quando você estiver assumindo uma posição e saber, ter consciência que mesmo que você fale da melhor maneira possível, que você instrua da melhor maneira possível, que você pregue, que você acompanhe, a unanimidade não é o seu ponto alto. A unanimidade não é o seu ponto alto, não é o ponto-chave da sua vida. Jesus tinha 12 discípulos, um se perdeu. E Jesus não ficou entristecido, triste. É óbvio, existia a presciência em muitas coisas na vida de Jesus, mas ele sabe que a unanimidade não era um ponto. Você vê também em outros escritos situações como essa acontecendo. Por que você está deixando isso acontecer com você? Se abatendo, se frustrando, se entristecendo, buscando unanimidade. E o segundo ponto é esse: as pessoas não te devem nada. Encare como um chamado de Deus tudo aquilo que você faz. Encare como você servindo ao teu Senhor, servindo ao teu Deus, e aí você vai caminhar muito bem na tua liderança. Faça isso e Deus vai te honrar com certeza. Quero mandar um abraço para esses irmãos que estão nos acompanhando aqui hoje, que estão nos assistindo através das redes sociais. Lani Mendes, Deus abençoe a sua vida. Rodrigo Abarramian, meu amigo, que Deus te fortaleça a cada dia mais, você e a sua família. Sandrinha também, que Deus o abençoe. Zilda Mara Carvalho, que Deus te abençoe. Paulinho Martins, meu amigo, que Deus te fortaleça a cada dia mais. Simone Felintro, que Deus abençoe também a sua vida. Ana Carmo, Rosângela Rodrigues, lá de Curitibanos, em Santa Catarina, Silvana. Rosângela, um grande abraço para você. Adriana Ferreira também, que Deus abençoe. Hernando Almeida, Hernando, um abraço para você, estamos com saudade de você, meu irmão. Valdete Lopes, que Deus te abençoe. Adriana Pantaleão também, o casal que eu amo demais, Paixão e Catinha. Sexta-feira tem programa Aliança de Amor aqui, para você que está necessitado, né? Você que precisa e que não precisa, porque casamento sempre pode, relacionamento e casamento sempre podem ser melhorados. Então, sexta-feira, e meu amigo também, Saulo Andrade, um grande abraço para você. Catinha comenta o seguinte: boa tarde, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, parabéns pelo seu programa, pastor Ricardinho, Deus continue a usar a sua vida. Obrigado, Catinha, um abraço para você também e um grande beijo. Terezinha Zaia diz o seguinte: gosto muito do seu programa. Obrigado, Terezinha, que Deus abençoe sempre, muito obrigado, lá da Praia Grande, que Deus abençoe sua vida, Terezinha. Pastor Vanderlei, né, o homem de todas as manhãs nossas aqui da Manhã Manda Aqui. Boa tarde, pastor Ricardo Andrade, Liderança em Foco, uma ferramenta de edificação. Um grande beijo para você.
E tem mais o pastor Wander assistindo, a Terezinha, Thalita Estevanato, nossa líder do Ministério de Louvor aqui, um beijo para você também. Iniciou um programa ontem, se você não assistiu, entra nas nossas redes sociais e acompanha aí o programa Praise, um programa para falar de louvor, de adoração, enfim, falar de várias coisas voltadas para a música cristã. É uma bênção. Assista lá, parabéns para a Thalita pelo programa que ela conduziu ontem junto com o Renan e com o Marlon, tá certo? E com essa galera que trabalha sempre com a gente aqui. E aproveitar e mandar um abraço para o Celso, para a Ângela Valtier, para o Léo, para o Paulo, para todo mundo que nos auxilia aqui, nos ajuda aqui a apresentar, ou melhor dizendo, apresentam junto conosco esse programa, porque sem eles nós não conseguiríamos fazer tudo isso que nós fazemos aqui. Mandar um abraço também para a Carla Costa, que Deus abençoe a sua vida. E a Thalita diz o seguinte aqui: boa tarde, querido pastor Ricardo, é sempre bom aprender e aprender. Thalita, isso é uma verdade, é sempre bom poder aprender, tá certo? Meus amados irmãos, vamos para um intervalo comercial agora e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o perigo das frustrações na liderança e como ficar longe disso. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Isso aí, galera, estamos de volta com o programa Liderança em Foco. Que Deus abençoe sempre a vida de você que está nos acompanhando. Te mandar um abraço e pedir sempre a sua ajuda. Voltamos com mais um bloco e pedindo que você compartilhe essa programação com outras pessoas e alcance outras vidas. Semana passada eu anunciei aqui aquele livro que eu escrevi, estamos produzindo aqui, estamos já buscando aí caminhos para poder fazer a publicação dele e você pode nos ajudar disso. Se você quer participar disso também, me procure nas redes sociais aí, procure o programa Liderança em Foco. Estamos no Instagram, com o Instagram, @Liderança em Foco. Tem aqui o nosso endereço na internet da Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, que é @BPC Manda Aqui. Meu próprio Instagram pessoal, rica.andrade7. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Tá no forno aí, mas contamos com as suas orações e com a sua ajuda também, tá certo? Você pode participar também ativamente desse programa, mandando pra gente, né, os seus comentários, mandando pra gente as suas perguntas. No final de todo o programa agora, de hoje, até quando Deus permitir, a gente vai ter um quadro no final do programa chamado Pergunta da Ângela. E a Ângela vai fazendo, a Ângela Valtier, que trabalha com a gente aqui, ela vai fazendo uma pergunta que pode ser sua ou uma pergunta dela, uma pergunta que você mandar sobre o tema do assunto do programa ou sobre algum outro tema ligado e linkado à liderança, tá certo? Então, contamos com a sua ajuda e também com a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos aqui com esse cenário maravilhoso novo, que a gente organizou agora aqui há pouco, eu e o Celcinho, para também poder te dar um vislumbre de algo novo que esse ano tem para a nossa vida. E voltamos a falar, meus amados irmãos, sobre não deixar que as frustrações tomem o nosso coração, não deixar que as frustrações tomem a nossa vida. Como líder, você sabe, nós estamos muito mais suscetíveis a isso. E estamos olhando aqui a vida de Elias em 1 Reis, capítulo 19, e já falamos sobre algumas coisas importantes. Não vamos retomar somente os temas, tá bom? Para você ficar para aí, não busque aceitação unânime e as pessoas não têm dívidas conosco por aquilo que nós fazemos a ela. Não, as pessoas não nos devem nada. E o terceiro ponto, para você se guardar, para você se blindar, guardar o seu coração, guardar, enfim, toda a sua vida de qualquer tipo de frustração, isso você pode aplicar, você sabe, em muitas áreas. Isso você pode aplicar em vários campos. O terceiro ponto é: não se esconda e nem fuja. Não se esconda e nem fuja. Esse é um ponto a qual Elias caiu nesse erro. Elias, ele tem um grande momento no capítulo 18, no 19 ele tem uma dificuldade e ao invés dele lidar bem com aquilo, ele prefere o caminho da fuga, o caminho do esconderijo, o caminho de ficar longe. E você vê isso acontecendo com muita gente. Se você é uma pessoa que é acostumada a frequentar a igreja, isso acontece muitas vezes. As pessoas, elas têm umas intempéries ou elas vivem alguma frustração. A primeira coisa que elas fazem, elas abandonam tudo que elas fazem no reino. Elas deixam tudo para lá, porque tiveram um estresse, porque tiveram uma situação, porque viveram uma dificuldade. Não é assim que funciona, não é assim que deve funcionar. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A palavra diz que nós não somos daqueles que retrocedem e caem. Nós não podemos agir assim, porque Deus nos deu um espírito diferente.
Deus está trabalhando conosco. E exemplos como este de Elias são exatamente, creio eu, que a Bíblia quer mostrar para a gente. Olha o calibre desse cara, mas olha o caminho que ele tomou, para que nós possamos aprender, possamos olhar para essa história e falar, não posso tomar esse caminho. Eu sei que tem um desfecho maravilhoso, como a nossa vida também tem. E se você é alguém que está escondido, se você é alguém que está fugindo de algo, esse programa é a mão de Deus fazendo com que você volte para o caminho que você tem que estar. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 19 de 1 Reis. O seguinte, o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e chegando a Berseba, que é Judá, deixou ali o seu servo. O que Elias estava fazendo com a vida dele? Ele ouviu uma ameaça de morte de Jezabel e pegou e fugiu. Você sabe a história. Você sabe que Acabe, você sabe que Jezabel mandou procurar Elias por todos os lugares. Lê depois o capítulo 18 que você vai ver isso. Obadias diz isso para Elias, não teve um só lugar no reino, não teve um só lugar que Acabe e Jezabel não mandaram te procurar. Agora ela diz, eu vou te encontrar e vou te matar. Ela está procurando Elias já tem mais de 3 anos e não conseguiu encontrar, porque agora ele havia feito algo que ele acreditou que ia tocar o coração desse casal, eles iriam se abrir, agora ele está frustrado, e quando a gente está frustrado, a gente abre espaço para muita coisa ruim entrar dentro de nós. Elias abriu espaço para isso, e agora ele está aqui, pegando as suas coisas, fugindo, pegando as suas coisas e se escondendo. Não cometa o mesmo erro, por mais que você tenha, se frustrado, tenha vivido uma desilusão, uma dificuldade. Isso é uma situação, isso não resume toda a sua vida. Primeira coisa é esse é um ponto importante. Isso não resume tudo aquilo que você já fez. Viveu uma dificuldade, uma desilusão, uma frustração com alguém, continue seguindo a sua vida. Você imagina se Elias tivesse tomado uma outra postura? Se Elias tivesse dito assim, olha, Jezabel, continua me procurando aí, continua vindo atrás de mim. Porque Deus abandonou Elias? Não, o mesmo Deus a qual ele serviu até há pouco continuava servindo. Deus não estava com raiva de Elias, ele não era alguém que havia cometido um pecado, abandonado a vida, não. Alguém injurou contra a vida dele, alguém ameaçou a vida dele e ele abriu mão de tudo, E ele começa a fugir, ele começa a se esconder, ele começa a se dedicar, a colocar a vida dele em dedicação a essa situação. Meu querido irmão, se você é líder, você tem o direito de errar, você tem o direito de se frustrar. A única coisa que você não deve fazer é fugir e se esconder, porque a fuga é um reflexo do medo. A fuga é um reflexo do sentimento de que Deus não pode fazer, nós não devemos viver assim. Tem um episódio passado onde Deus diz para Elias sair de um lugar. É muito diferente. É muito diferente quando Deus nos diz algo, mesmo que pareça que é uma fuga. Não, você está obedecendo à voz de Deus. E uma outra coisa é você, por conta própria, fugir de uma situação, levar essa situação e se ocultar. Não fuja, nem tampouco se esconda. Elias também fez isso para se esconder de Jezabel. Mas quando a pessoa decide se esconder e fugir, ao mesmo tempo ela está decidindo ficar fora da vontade de Deus. Quando a pessoa toma decisões que dizem respeito somente a si, ela esquece aquilo que Deus tem para a vida dela. O ministério de Elias foi um ministério grande, foi um ministério de muito impacto, foi um ministério muito grandioso, mas poderia ter sido ainda maior. Você sabe que daqui para frente ele começa a viver situações e a ouvir coisas de Deus que até aquele momento ele nunca havia vivido nem ouvido. Deus ouvia a voz de Elias e sempre respondia. Agora Deus está começando um processo de correção na vida de Elias. E as palavras de Elias são palavras muito fortes. Mas eu quero que você guarde muito bem esse ponto e não viva isso. E se você estava na sua mente pensando em desistir, pensando em abandonar, pensando em se esconder, pensando em deixar o ministério e ir para as últimas fileiras do culto, pensando em viver qualquer coisa disso, a palavra de Deus para a sua vida é isso. Não fuja e não se esconda, porque esse é o pior caminho que você pode tomar. Guarda isso, porque eu tenho certeza que é Deus falando com você. Elias estava tomando esse caminho e caindo no próximo erro. 3 coisas já foram faladas aqui nessa tarde, coisas importantes. Não busque aceitação unânime. As pessoas não te devem nada
E por terceiro, não se esconda e nem fuja. Se problemas têm acontecido, dificuldades, frustrações, enfrente-as. Esse é o único caminho para qualquer dificuldade. Se você está com uma doença, enfrente. Se você está com uma dificuldade no teu ministério, enfrente. Não importa qual é a situação, você deve sempre enfrentar. O próximo ponto e o nosso último ponto para essa tarde é o seguinte: depois que você fez essas três coisas, o próximo ponto é o seguinte: não deixe essa frustração dominar o seu coração. Não deixe a frustração crescer. Porque a frustração é aquele estado de ânimo que vem junto com o abatimento, vem junto com tristeza. Ele vem junto com aquele sentimento de que eu não consegui fazer, eu não dei conta, eu não fiz como deveria ter feito, eu não consegui conquistar aquilo, não consegui ir para frente naquilo. Isso traz junto consigo muita tristeza, muito pesar, muito refletir, enfim. Você não pode deixar que essa situação se desenvolva e cresça. E se você olha para a história de Elias, você percebe que ele foi para os últimos pontos, foi para os últimos estágios nisso. Como eu disse no final de semana, se você nos acompanhou, se não acompanhou, tem tudo aí na internet para você poder assistir novamente. E eu vejo muita gente falando isso. Ele chegou a um estado depressivo. Eu não sei se em tão pouco tempo ele conseguiu desenvolver esse estado depressivo. Na verdade, é um dia do dia que ele houve a ameaça e um dia de caminhada até chegar a esse estágio que ele está aqui agora, mas com certeza a tristeza já havia dominado o seu coração. Com certeza ele já estava ali caminhando para um processo de afundamento, de enclausuramento interno. Ele dentro de si já estava permitindo que aquela situação dominasse ele. Olha o que diz o versículo 4, 1 Reis 19, versículo de número 4. Falando de Elias, né? Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a sua morte. Olha que ponto chega a pessoa. Ela viveu coisas tremendas, talvez 32 horas atrás, 70 horas atrás, não sei, alguns dias atrás, e viveu algo tremendo. Fez fogo cair do céu. E agora, depois de um pouco de tempo, sem nada demais ter acontecido, somente um coração aberto para a frustração, ele está dizendo: tira a minha vida. Está dizendo para o Senhor: tira a minha vida, não quero mais viver. Olha que caminho tortuoso, olha que caminho complicado, olha que caminho difícil que nós podemos tomar se não vigiarmos, se não tomarmos cuidado. No momento, vivendo o auge, no outro, diante de uma frustração, agora eu quero a minha morte. Duvido muito se Elias não tivesse acontecido esse caso de Jezabel, tivesse tomado essa postura, essa decisão. Não, ele abriu o coração dele para a frustração. Cuidado, meu querido, se blinde, se guarde. Cuidado para isso não ir crescendo dentro de você. Eu não posso blindar ninguém de viver frustração, mas o que nós podemos fazer é aprender ferramentas para guardar o nosso coração das frustrações que provavelmente virão. Difícil alguém passar por essa vida sem viver essa situação, muito difícil, mas é possível você se blindar, se guardar, ter as ferramentas nas mãos para poder fazer a coisa acontecer. E a sequência do texto diz o seguinte: basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha o processo como vai ficando a cada dia pior. Agora ele já começou a se diminuir, ele pediu para morrer e agora ele já está se diminuindo diante de si mesmo. Elias foi um dos maiores profetas que Israel já viu. E agora ele está dizendo: eu não sou maior que os meus pais, eu isso, eu aquilo. Meu querido, não tome isso na sua vida. Eu me encontro eventualmente com pessoas e eu vejo esse processo acontecendo em alguma delas e a primeira coisa que eu faço é o seguinte: levanta a sua cabeça, meu querido. Levanta a sua cabeça. Não é uma frustração que vai fazer com que você deixe de exercer aquilo que Deus te chamou para exercer. Se você aprender a lidar com isso, você nunca chega nesse estágio de pedir a morte para Deus. E na verdade esse estágio de morte aqui que ele está pedindo, você pode transferir ele em muitas coisas na sua vida. Quando a gente pede baixa de alguma coisa que nós estamos fazendo porque vivemos uma frustração, quer dizer que abrimos espaço para isso. Eu creio, abrindo um parênteses aqui na história de Elias, no nosso dia a dia, muitas frustrações estão ligadas à idolatria. E quando eu digo idolatria, não estou dizendo a imagens de escultura, porque se você está aqui, provavelmente você é um cristão de catecismo protestante, então você não está adorando a imagens,
mas a frustração vem quando idolatramos pessoas. Já pensou nisso? Eu tenho me deparado com duas situações ultimamente. Primeiro, a idolatria pessoal, onde a pessoa se idolatra, onde a pessoa pensa que ela não cai, que ela não erra, que ela não falha, e quando ela percebe que ela caiu, que ela errou, que ela falhou, ela começa a viver um processo desse aqui, de frustração consigo mesmo, de tristeza, mas como ela se idolatra, ela não tem coragem de se abrir com ninguém para dizer, olha, eu cometi isso, eu fiz isso, porque dentro dela isso não poderia acontecer. Isso gerou no coração dela muita frustração. Mas tenho me encontrado também com pessoas que idolatram outras pessoas. Líderes, pastores, amigos, maridos, esposas, às vezes até filhos. A gente idolatra pessoas, mas quando essas pessoas nos frustram, a gente não sabe como lidar. E aí desenvolvemos um processo de destruição que não tem fim dentro de nós. Abandonamos coisas, vivemos condições difíceis porque deixamos tudo aquilo que Deus tinha para a gente, tudo aquilo que Deus tinha para fazer também através da gente, correr por água abaixo porque caímos no erro da idolatria. Meu querido, não caia no erro que Elias caiu, não caia também no erro da idolatria. Eu sei que você é um ser humano, todo ser humano tem as suas falhas, você não é perfeito, ninguém na verdade é perfeito. Existiu um perfeito entre nós, foi pregado no madeiro e hoje está à destra de Deus, aguardando a hora de voltar para nos buscar, julgando nossas causas lá de cima. Eu e você temos o direito de errar, não devemos viver no erro, mas temos o direito de errar, e se errarmos diante de Deus, temos um advogado nos céus, e aqui na terra nós temos pessoas com quem compartilhar. Confessai-vos uns aos outros os vossos pecados, é isso que a palavra de Deus diz. Aí você vai ser curado, você vai ser trabalhado, você não vai chegar nesse processo. E dentro do parênteses ainda, não se idolatre e não idolatre outras pessoas. Esse é o caminho para a sua vitória, no nome de Jesus. 4 passos, 4 pontos importantes, relevantes, que eu quero só relembrar para você antes de entrarmos nos minutos finais aqui do programa para abençoar a sua vida. Não busque a aceitação unânime. Para você que está anotando aí, as pessoas não te devem nada, não se esconda e nem fuja, e por fim, não deixe que as frustrações cresçam dentro de você e se transformem sim numa depressão, num transtorno de várias origens e fins. Blinde o seu coração, vigia para que você não caia nisso. Nosso irmão Fábio Costa está mandando aqui um comentário. Boa tarde, meu irmão Ricardo, pastor Ricardo, Brasil para Cristo, lá de Rochedo de Minas. Um abraço para vocês aí que sempre nos acompanham. Que Deus abençoe a vida de vocês. Silvana Alves está dizendo, que palavra abençoada. Obrigado, viu, Silvana? Que Deus abençoe a sua vida. Denise Arantes, Denise, um abraço para você, para sua casa também. Maravilhoso o programa, primeira vez que vejo. Pô, que bom, Denise, que você está aqui com a gente. Compartilha com outras pessoas para que a gente tenha a alegria de entrar na casa delas, na vida delas, e elas também possam aprender também da palavra de Deus. Nosso amigo presbítero Rediane Nascimento, nosso condutor aqui dos nossos devocionais, homem de Deus também, um abraço para você, Red. Renan Siring, participando com a gente aqui agora também, abraço para você. Judite Miranda, um abraço para você, minha querida Denise. Bruna Ramalho, Bruna, que Deus te abençoe a cada dia mais. Lélia Pereira, Lélia, que Deus abençoe. Patrícia Fernandes também, Patrícia, Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Leonardo Carvalho, um pastor amigo lá de Vila Aparecida, meu amigão, Deus abençoe a sua vida. E toda a BPC do Jardim Palmira, lá de Guarulhos, que sempre também está ligada conosco aqui na nossa programação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vai entrar uma vinheta agora, só estou avisando para o pessoal poder se preparar ali, que vai ser a vinheta que vai chamar a pergunta da Ângela. Você que está aí participando conosco, você pode mandar sempre a sua pergunta nesses canais que eu já te passei. Você pode passar aqui mesmo durante o programa, a Ângela vai anotando lá, vai preparando tudo para que quando chegar a esses minutos finais de programa, ela possa fazer a pergunta que interessa para mim, para você, para todo mundo que nos assiste, tá certo? Vamos chamar a vinheta, na sequência, a pergunta da Ângela. Pergunta, Ângela, sua vez agora, minha querida. Pastor Ricardo, a pergunta é o seguinte: um bom líder, em algum momento da sua vida, ele pode se sentir incapaz? Muito boa essa pergunta, Ângela. Obrigado por participar e por fazer essa pergunta. Com certeza,
o sentimento de incapacidade, ele caminha muitas vezes conosco. O problema é, você tem que saber quem você é em Deus. Isso é um ponto importante para resolver esse problema. Saber quem você é em Deus, saber se você tem um chamado. Invariavelmente, isso falando de mim, eu nunca assumi uma condição, uma posição no reino pensando que eu daria conta, pensando que eu seria capaz. Sempre, quando eu comecei a pregar a palavra nos púlpitos ou em alguns lugares, eu sempre me acompanhou aquele sentimento de, cara, você precisa se preparar. Isso também me impulsionava, buscar mais, preparar mais. Quando começou os programas aqui na programação, nossa programação online, esse sentimento nos acompanhava. Então sim, a gente pode viver com isso. O que a gente não pode é fazer com que esse sentimento domine a gente. Como eu faço isso? Buscando ferramentas. Todos nós precisamos de ferramentas. Quanto mais ferramentas você tem, mais você se sente capaz. Quanto mais você aprende, mais você se sente capaz. Hoje, com a internet, se você quer seguir algum ramo na sua vida, já tem alguém expondo isso, como se faz. E aí você pode avaliar o jeito, você pode aprender, você pode copiar. Não é errado copiar, é errado você ser uma cópia para sempre, é errado você não ter a sua identidade, é errado você não ter a sua forma de fazer as coisas. Agora, esse próprio formato aqui é um formato que já está na internet, já tem pessoas fazendo assim. Então, esse sentimento, muitas vezes, Ângela, ele acompanha a gente. O que ele não pode é durar para a vida toda, porque aí você não está buscando ferramentas, não está buscando Deus, e o que não pode também é ele dominar a sua vida. Tá certo? Mande a sua pergunta, participe também conosco. Muito obrigado pela tua parceria, companhia e ter estado conosco aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Semana que vem, se Deus permitir, a gente volta. Forte abraço e até mais.